Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor e um bom dia. Como é bom estarmos na presença do Senhor. Pedir para os irmãos localizarem o Evangelho de Lucas no capítulo 1. Enquanto os irmãos fazem isso, eu creio que seria uma falha nossa se nós não ministrássemos uma palavra de bênção sobre os nossos adolescentes, os nossos jovens, a maneira como conduziram o louvor nessa manhã. E o nosso desejo é que a luz do Senhor brilhe nos olhos de vocês a cada vez mais. Sejam úteis na obra do Senhor e cresçam na graça e no conhecimento. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Uma satisfação muito grande no coração ver esses jovens na presença do Senhor. E eu fico perguntando como vai ser o futuro. Eu creio, meus irmãos, que o futuro será uma bênção em nome de Jesus. Capítulo 1 de Lucas, nós vamos ler do verso 26 até o verso 38. Eu coloquei como tema para essa meditação uma boa surpresa. E quem aqui não gosta de surpresa? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida e por si só ela já tem falado nessa casa, nessa manhã. Mas eu peço que o Senhor ministre através da minha vida e com a minha vida também, que nós possamos nessa manhã, Senhor, receber uma boa surpresa da tua parte e glorificar o teu nome. Esse culto é teu, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue passeando no nosso meio com toda a liberdade. É a minha oração em Cristo Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Existem alguns tipos de surpresa. Existem surpresas boas e existem surpresas que não são tão boas. Eu cheguei um pouco mais cedo, e a hora que eu entrei na igreja, cumprimentando alguns dos irmãos que já estavam aqui, eu recebi um testemunho interessante de uma surpresa que um casal teve ontem. Ao chegar na sua casa, encontrar a casa toda arrumada, móveis novos, tudo ajeitado, e a gratidão nos olhos desse casal. E Deus é maravilhoso para fazer tudo aquilo que Ele quer no momento em que Ele acha que é devido fazer. Tem algumas surpresas que são maravilhosas, tem algumas surpresas que não são tão boas. Existem surpresas que nos tomam por assalto. Alguém que está bem e de repente, como o irmão Nilton, vai lá e machuca seu braço. Essa surpresa não foi boa. O pastor Jurandir estava em casa com a irmã Fabiana esses dias e teve a surpresa da Juju caindo da árvore. Então são surpresas que chegam e literalmente não são tão boas. Mas existem surpresas que são boas. Um casal que está esperando e quando menos nota, a esposa já está grávida há algumas semanas. É uma surpresa maravilhosa. A visita de um familiar e de um amigo, principalmente daqueles que moram aqui já há muito tempo, e de repente chega alguém na sua casa. Olha, isso é uma surpresa maravilhosa. Quem aqui que não se alegra quando chega um cheque na caixa de correio e você não estava nem esperando esse cheque, mas você olha e fala assim: será que é meu? Você não pergunta isso, você vai direto para o banco e tomou posse na mesma hora que recebeu o cheque. A verdade é que existem surpresas ruins, mas existem surpresas muito boas. O pastor Jonadab foi me pegar no aeroporto, acho que uns 2 anos atrás, e quando eu sentei do lado de um casal e comecei a conversar com esse casal, e na conversa eu notei que eram cristãos, e na conversa também notei que eu tinha estado na igreja que eles são membros, e no dia que eu fui eles não estavam.
Mas viemos conversando o voo praticamente inteiro, e daí eu perguntei: o que vocês estão indo fazer em Orlando? Eles disseram: nós vamos fazer uma surpresa para o meu filho e para a minha nora, é aniversário dele e nós estamos indo sem avisar, é a primeira vez que nós vamos para lá. E eu fiquei feliz com a história, só que eu fiquei preocupado, porque nunca tinham vindo para a América, e eles estavam pensando que iam pegar um táxi do aeroporto até Kissimmee, e sinceramente eu acho que o dinheiro das férias ia ficar no táxi. Então, assim que o avião desceu, eu passei uma mensagem para o pastor Jônia, perguntei: tem espaço no carro? E ele falou: para quê? Eu falei: 2 pessoas com mala, não tem ideia do tamanho das malas. Mas a verdade é que nós pegamos esse casal e levamos até a porta da casa dos filhos, deixamos eles ali e viemos embora. Se a notícia, ou melhor, se a surpresa foi boa ou ruim, até agora não sabemos. Mas nós deixamos a surpresa para aquele casal na porta da casa deles. A verdade é que surpresa faz parte da nossa vida. Todos os dias nós temos alguma surpresa. Um poeta russo disse que surpresa é o maior presente que a vida pode nos oferecer. Esse homem literalmente gostava de surpresas. Já um poeta inglês disse assim: a vida é uma série de surpresas que não valeria a pena se não fosse assim. Ou seja, uma vida sem surpresas não vale de nada. Mas uma feminista completamente dominada por si mesma escreveu assim: surpresas nada mais são do que coisas estúpidas. Quando consideramos que o prazer não é aumentado quando as coisas chegam, e principalmente nos trazem inconveniência. Pessoa amarga, só pelas palavras que escreveu. Mas pensem comigo: um cidadão na Finlândia estava dirigindo o seu carro, voltando do seu trabalho, e ele é parado por um policial, porque ele estava 14 milhas acima da velocidade. Aqui seria uma multa de uns $120, mas a Finlândia, o peso e a medida são diferentes. Se você é parado, então a multa é calculada com o seu salário, com a tua declaração do imposto de renda. Esse homem saiu dali com um ticket por 14 milhas, um ticket no valor de $18 mil. E sem dúvida esse homem resolveu ir para a corte e falar: deixa eu ficar na frente do juiz, porque eu vou discutir isso. E quando ele chega na frente do juiz, ele coloca ele fala: são só 14 milhas, isso é muito dinheiro. O juiz vai lá e abaixa a multa para $9 mil. Mas quando ele está saindo, chega uma informação que o juiz ainda não tinha recebido no seu computador. E a informação é que em 1999 esse homem tinha tido outras 2 multas por velocidade, e as duas de $750. Esse juiz ficou tão irado que ele falou: olha, a multa sua é $9 mil, mas as despesas administrativas para o senhor se colocar na minha frente, para mudar todo o sistema judiciário, está lhe custando mais $29 mil. O senhor tem que pagar $38 mil por essa multa. Imaginem esse homem recebendo essa surpresa da boca de um juiz. Surpresa, é para você. Eu creio que esse homem saiu dali completamente devastado. Mas eu quero convidar vocês para a gente olhar rapidamente para essa surpresa que Maria recebeu. Porque a sua vida estava bem, estava tudo tranquilo, e de repente, vamos ver o que aconteceu com Maria. Ela estava fazendo nada extraordinário, apenas estava vivendo da forma que achava melhor. E a surpresa veio, misturando a sua vida ordinária com o extraordinário que só o nosso Deus faz. Está lá Maria no seu dia a dia, se preparando para casar, talvez já preparando a sua casa, mexendo no seu vestido, fazendo as coisas que são normais. Mas de repente ela recebe uma visita que não foi convidada. E ela olha e tem um anjo dentro da sua casa. A verdade é que se isso acontecesse hoje, tinha gente correndo até agora sem escutar o resto da história. Porque tem muita gente com medo de anjo, tem muita gente com medo de tudo. Mas a verdade, meus irmãos, é que Deus tem as suas formas de falar. Ele sabe muito bem com quem fala, da maneira como fala. Deus faz todas as coisas perfeitas. O anúncio de Jesus para Maria foi uma declaração desejada por todos. Pensem, a nação inteira estava esperando pelo Messias. Mas eu creio que naquele momento de todos esperarem, tinha algumas mulheres que pensavam: impossível que seja na minha casa, é impossível que seja comigo. E o nosso Deus olha dos altos céus e vê Maria e diz: e é em você que o meu plano será cumprido. É em você que eu vou tirar do anonimato e vou fazer ser conhecida por toda a vida como a mãe do Salvador, e não como a Salvadora. O caminho é Jesus Cristo, é só através dele que nós chegamos a Deus. Essa Maria estava cheia de pensamentos, mas eu creio que os pensamentos não alcançavam os pensamentos de Deus em seu favor. E quando esse anjo chega, ele faz uma declaração maior do que qualquer experiência humana. E essa declaração ela é acompanhada de detalhes e de muitas singularidades. Na vida comum de Maria, em meio aos seus sonhos, aos seus planos, chegou o incrível, chegou o fantástico, chegou o surpreendente chamado de Deus.
Ah, meus irmãos, esse chamado de Deus chega para nós em maneiras, em formas completamente distintas. Mas eu digo para vocês que por muitas vezes nos surpreende, ou melhor, tem que nos surpreender, porque ser chamado por Deus é algo que os olhos não conseguem explicar, a mente não explica. É só a fé no nosso Senhor para entender que Ele está falando conosco. Um chamado que viria para quebrar a rotina e mudaria definitivamente a vida de Maria, completamente e para sempre. Que surpresa boa, dentro de um coração tão humilde e voluntário. Pensem que o anjo Gabriel, só nas suas palavras de saudação, ele já está evidenciando o começo da mudança que já estava acontecendo na vida de Maria. Ele chega e fala: salve agraciada, o Senhor é contigo. Quantas vezes nós estamos pela vida e nós estamos fazendo certeza que o Senhor é conosco, a certeza de que Ele está conosco. Só essa saudação já era suficiente para fazer com que a vida dela fosse mudada. Essas palavras acabaram com a normalidade da vida de Maria. Você já imaginou a vida da jovem Maria? Faça uma foto dela em sua mente, envolvida nos seus sonhos de adolescente. Pense nas meninas que estavam cantando nessa manhã. Pense nos sonhos que passam na cabeça dessas meninas, de olharem para os seus pais e pensarem que vão ter as suas famílias, de pensarem que vão poder se tornar grandes a ponto de ministrarem para a glória do Senhor em muitos outros lugares. A cabeça de Maria não era diferente, ela era uma adolescente. Ela tinha muitos sonhos, muitos planos, mas o nosso Deus, Ele está acima dos nossos sonhos, acima dos nossos planos. Ele tem algo maior para cada um de nós. Talvez ela estivesse naquele momento sonhando com o evento da sua vida que estava prestes a acontecer. Em poucos dias ela seria celebrado o seu casamento e com toda a comunidade participando. Pense como isso deveria estar tomando o tempo da sua cabeça, tomando o tempo da sua vida. Afinal de contas, ela tinha José, meus irmãos. E José era da linhagem de Davi. Não era um casamento qualquer, era o casamento que seria celebrado. A comunidade sem dúvida iria parar, meus irmãos. E quando a festa, todo mundo acha tempo para parar. E quando a festa é nesse sentido, onde dois jovens se guardaram e estão dizendo assim: nós queremos a bênção da nossa família e queremos a bênção de Deus e a ciência da comunidade que nós somos preparados um para o outro. Essa menina tinha sonhos maravilhosos. Eu penso que ela ficava pensando no seu futuro. Eu posso imaginá-la apaixonada por José, e talvez durante as suas tarefas diárias viajando nos seus próprios pensamentos, dizendo: como José é lindo, como José é honesto, olha o andar de José. Eu fecho meus olhos, mas José aí está. Olha como José é gentil para mim. Penso que a sua mente vagava em torno daquilo que era a promessa de Deus para a sua vida. Talvez até mesmo chegasse ao ponto da ansiedade, porque vocês já tiveram que esperar por alguma coisa 5 minutos, e esses 5 minutos não passam. Já tiveram que esperar por alguma coisa por 1 mês, e esse mês parece que leva 1 ano para chegar. Já tiveram que esperar por alguma coisa dizendo: olha, Deus vai fazer, mas daí as coisas começam, o tempo a demorar, e você contando nos dedos, nas páginas do calendário, dizendo: quando chegará esse tempo? Meus irmãos, eu assumo essa tribuna hoje, na autoridade do Senhor, dizendo: o tempo do Senhor chegou para as nossas vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Os dias não passavam, o tempo não passava, e se tinha alguma coisa que ela não precisava nesses dias, era de visita. Ela não precisava de ninguém chegando dizendo: olha, surpresa. Mas o nosso Deus tinha algo que era maior do que o seu próprio mundo, e Ele manda um anjo visitá-la. E esse anjo chega na sua casa. Ele não pede licença, não pergunta se está no lugar certo, não. Ele tem o endereço certo. Essa palavra é para nós, igreja do Senhor. Essa palavra veio essa madrugada, e Deus tem coisas novas para nós. Aleluia, aleluia. Aleluia.
Talvez essa moça divagasse nos seus pensamentos, dizendo: olha, nós teremos filho, a nossa família será exemplar. Talvez ela pensasse: José vai crescer nos seus negócios, né? Vamos ter uma rede de marcenarias, vamos ter casa na praia, vamos ter tudo aquilo que nós pensamos. Meus irmãos, a nossa cabeça nos leva muito longe, e por vezes está nos levando até mesmo longe dos planos de Deus. Mas eu vou te convidar essa manhã para tornar o teu pensamento cativo no Senhor e na palavra do Senhor, porque Ele quer esclarecer a tua vida nessa manhã. Aleluia, aleluia. Sua vida estava debruçada em seus planos e nos seus anseios, e no meio de tudo isso há um passo da sua realização pessoal, sem bater na porta, sem avisar, sem mandar ninguém dizendo: olha, vai vir, sem mandar nenhum aviso. Ela está envolta nos seus afazeres, e de repente na sala aparece a surpresa. Que surpresa maravilhosa! Aleluia, aleluia. Na declaração das palavras do anjo do Senhor, seus sonhos pessoais colapsam. Quando o anjo abre seus lábios e fala o que ele tem para ela, a vida dessa moça cai por terra. Os seus sonhos vão para distante, acabou tudo. Diante de uma grande promessa, o que tem é maior ainda. Tudo muda. O anjo diz: Maria, Deus te escolheu para gerar em seu ventre o seu filho, e o Espírito do Senhor te cobrirá. Aleluia. Eu não encontro nessa palavra Maria se assustando com o anjo, ou se assustando com o que está acontecendo, mas eu encontro Maria preocupada com aquilo que o anjo falou. Como quem diz: bateu na porta errada, falou para a pessoa errada. O nosso Deus, meus irmãos, nos conhece. Ele sabe quem somos, Ele sabe onde estamos, e a sua palavra nunca chega na porta errada. Aleluia. Nós podemos começar a imaginar a confusão mental e o medo na cabeça de Maria. Aqueles que têm chamado do Senhor já passaram por isso muitas vezes. Dou o passo, fico onde estou. O que eu vou fazer agora que Deus falou comigo? Nossa cabeça vira um turbilhão, nosso coração se agita. Sem dúvida essa moça passou por isso. Talvez ela tenha pensado: como que isso vai acontecer? O que José irá pensar de mim? Ela conhece a lei. Será que ele vai acreditar nas minhas palavras? É contra a lei estar grávida e solteira. Será que ele vai querer me apedrejar no meio da praça? O que eu devo fazer? E as nossas famílias, e os nossos amigos, e a comunidade, o que nós vamos falar para eles? O que acontecerá com a celebração maravilhosa que nós estamos planificando há tanto tempo? A festa que está sendo preparada. O que acontecerá com o casamento dos sonhos? Como isso pode acontecer agora? Será que Deus não podia esperar um pouquinho mais? E o anjo apenas responde: aleluia. Você está se perguntando a semana inteira como e por quê? Então escute a resposta do anjo nessa manhã. E a resposta é simples: o Senhor está com você. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. 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 Glória a Deus. Meus queridos, quem aqui no nosso meio nunca experimentou um sonho partido, ou tornando-se um aparente pesadelo? Quem aqui que nunca teve o sonho americano e hoje pensa que é no pesadelo do brasileiro? Um pregador escocês do século passado disse: a vida é algo incalculavelmente estranho. Para poucos, muito poucos, ela acontece em cada detalhe da maneira como planejaram. Enquanto que para muitos, um único fato confronta a cada peregrino nessa estrada: o fato da disciplina, da esperança negada e dos planos falidos. Qual é o cristão que nunca teve a esperança negada?
Qual é o cristão que nunca teve um plano falido na sua vida? Mas deixa eu te lembrar por que nós estamos aqui essa manhã. É porque que ainda que a nossa esperança tenha sido negada, os nossos planos tenham sido falidos, a misericórdia do Senhor se renova. A misericórdia do Senhor se renova. E é por isso que nós estamos aqui essa manhã celebrando um culto ao Senhor. Nós não estamos aqui num encontro. Nós estamos aqui celebrando um culto. E culto significa gratidão. Gratidão àquele que só nos tem feito bem. Esperança negada. Planos falidos. Assim foi com Maria. E assim tem sido conosco. De uma forma simples, eu sei que nós temos aqui no nosso meio o sonho de um homem ou de uma mulher que estão ouvindo essa mensagem e a sua vontade de constituir uma família, o seu desejo de ter alguém para chamar de seu, mas todos os teus caminhos não têm te conduzido a lugar nenhum, a não ser a distância no horizonte de algo que você gostaria de ter. E essa distância ela é absurdamente longa, distante, dolorosa. Cada segundo de se estar sozinho é terrível. 40 dias em casa sem a presença da Cátia e da Ebra, eu vou falar para vocês, tinha dia que eu não queria voltar para casa. É horrível ficar sozinho. Mas eu tenho sentido a dor daqueles que estão clamando por uma esposa, clamando por um esposo, dizendo: Deus, parece que cada vez está mais distante. O Senhor manda te dizer hoje, Ele está contigo. Ele está contigo. Não, Ele está contigo. Talvez uma pessoa que tenha sonhado em ser dona do seu próprio negócio, que aplicou a sua força, a sua energia, seu conhecimento, mas agora chegou a falência. E a falência chegou dizendo assim: surpresa, acabou tudo. Alguém que teve sua admissão negada num trabalho, na faculdade, um concurso que fez, e agora está vendo que a carreira que escolheu, olha, isso não será possível. Um casal que sonhou em ter o casamento e a família perfeitos, mas agora chegou a inevitável dor do divórcio, e chega dizendo assim: surpresa, vocês não notaram que foi corroído ao longo dos anos e agora acabou tudo. A esperança de envelhecer ao lado do seu cônjuge amado, mas agora chegou a enfermidade, e daí o amor e a intimidade acabam se esfriando, e os planos foram quebrados. Enfim, essa lista é enorme. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um dilema, mas todos nós temos só uma resposta, e a resposta é Jesus. Quando nós olharmos para as surpresas, nós devemos lembrar de Maria, porque não houve surpresa maior do que essa. Ela não estava fazendo nada extraordinário, apenas vivendo a sua vida da melhor forma possível. E então a surpresa chegou. No caso de Maria, hoje nós sabemos que a surpresa foi maravilhosa. Mas ela não estava tão ciente daquilo que estava passando. Ela estava simplesmente agindo por fé. Ela não sabia que a sua vida ia mudar por completo. Mas ela se entregou àquilo que estava sendo proposto. Cedo ou tarde, meus irmãos, nós vamos experimentar surpresas. Surpresa de uma esperança negada e talvez dos planos falidos. Mas deixa eu te lembrar que o importante nesse momento é nós lembrarmos: Deus está conosco. Deus está conosco. E se Ele está conosco, então a vitória é certa. Eu me lembrei, enquanto estava dirigindo para cá, dos discípulos que estavam assentados após a morte do nosso Senhor Jesus, aguardando com que nos próximos dias, talvez eles também tivessem a mesma morte, talvez eles acabassem do mesmo jeito que o seu mestre havia acabado, trancados num quarto, amedrontados. Mas de repente chega o meu Jesus, sem pedir licença, entra com as portas trancadas e ministra sua paz. Paz seja convosco. Que surpresa esses homens tiveram. Morreu ontem.
não estava mais conosco. Mas deixa eu te lembrar que aquele que morreu, ressuscitou. E ainda hoje é digno de ser celebrado. Ainda é hoje digno que nós nos assentemos ao redor da sua mesa e comamos e bebamos em memória dele. Porque ele fez por nós aquilo que nós nunca poderíamos ter feito. Ele veio e nos deu esperança quando nós pensávamos que estava tudo perdido. A surpresa de Jesus foi tão grande para esses homens que a história se divide em 2 pontos. Os discípulos eram e depois eles foram. Homens cheios de poder quando receberam a virtude do Espírito Santo. Homens que não tiveram medo, fizeram tantas coisas tremendas. E se nós estamos aqui hoje, é porque esses homens foram fiéis até a morte, e outros foram fiéis até a morte, e outros fiéis até a morte, e nós estamos aqui hoje também para sermos fiéis até a morte, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Maria ficou surpresa com a visita do anjo. E quem não ficaria? Nós tivemos um culto de oração numa segunda-feira dessa aqui que foi tão bom. Mas nós oramos no pátio da igreja. E nós repreendemos aquilo que o inimigo tem tentado fazer contra a igreja. Eu entro no meu carro aqui, estou saindo do carro e eu sinto o meu carro com a temperatura lá embaixo. Eu falei, essa presença eu conheço e não é do meu Jesus. Saia em nome de Jesus. O meu carro se acendeu, meus irmãos. E o caminho daqui para casa durou 1 segundo, porque a presença foi tão boa. Eu não consigo entender como tem pessoas que se acomodam com presenças que não são a do Senhor, mas que quando chega o Senhor não reconhecem. Meus queridos, o Senhor está aqui. O anjo chega e ela fica assustada. Ela fica surpresa. Um anjo me visitando? Quem que sou eu para receber a visita de um anjo? Tem alguém aqui que já recebeu diretamente a visita do Senhor? Que é mais do que o anjo. Todos nós recebemos. Um dia ele chegou para nós e falou assim, olha, eu coloco você em pé e eu ando contigo. Aleluia, aleluia. Ela se sente surpresa, mas é incontestável a presença da fé na vida de Maria. Ninguém pode contestar isso. O que nós não podemos fazer é idolatrar Maria. O único que é digno de adoração é Jesus. Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade e Ele é a vida. Sua resposta a essa surpresa foi: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A fé, meus irmãos, é a resolução firme para o propósito de Deus em nossas vidas. É só a fé que pode nos fazer alcançar coisas novas. Assim como Maria e em Maria, também em nós, a fé deve ser a base para a reconstrução, quando os nossos sonhos são surpreendidos e são quebrados. É pela fé que nós entendemos que Deus tem coisas maiores e melhores. Com essa confiança silenciosa em Deus, milagres acontecem no solo onde a esperança foi negada e onde os planos foram falidos. Ali ruiu os planos de Maria, mas começaram os planos de Deus. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Aleluia, aleluia, aleluia. Maria nos mostra o caminho da submissão, da renúncia, que direcionam ao caminho da cura e da restauração. Nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade? Todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas. Elas cooperam para o nosso bem. Se nós cremos nisso,
Então, por que não entendemos que Deus está também em meio às surpresas que acontecem no meio do caminho da vida? Por que só nos alegramos quando o vento está a favor da embarcação? Mas Deus tem um plano também quando o vento é contrário. Em todo o tempo o nome dele deve ser glorificado. Maria poderia ter dito não. Ela poderia ter pensado, isso daí é coisa da minha cabeça. Essa experiência é algo que não existe. Mas pela fé ela aceitou a vontade de Deus. Então eu te pergunto, por que questionar? Por que se enterrar em meio a uma situação se ainda há vida? Por que desistir se Deus não desistiu de você? Meus amados irmãos, não importa a surpresa que você tenha tido em sua vida, e a situação em que você se encontra hoje, como Maria, nós devemos assumir as palavras declaradas pelo anjo: o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Estamos passando pela ameaça de sermos tragados vivos por mais um furacão. Mas pior do que isso é sermos tragados vivos pela falta de fé. Eu não sei qual a surpresa que tirou o chão do seu mundo nessa semana, nesse mês, nesse ano, nos últimos anos. Mas eu sei que a fé muda toda a circunstância. Não há impossíveis para o nosso Deus. Acabamos de ler isso. Para Deus não há impossíveis. Pode não ser da forma como nós queremos, mas a forma como Ele faz é a melhor forma. A fé de Maria, direcionando a aceitação do maravilhoso chamado de Deus, que aparentemente ruiu seus sonhos como uma jovem noiva, foi a base para transformar a sua vida por completo, para mudar a sua história. Os seus sonhos quebrados, a sua esperança falida, transformou-se em canção. Dentro de todos os louvores que nós cantamos, teve um que falava para nós cantarmos uma nova canção. E é isso que eu amo no nosso Deus. Porque quando o Espírito Santo está na casa, Ele coordena todas as coisas. O louvor não vai para um lado, a palavra não vai para o outro, a glória não vai para outro, não, vai tudo para um lugar só. Esse culto é para Ele. Mas foi falado de uma nova canção. Aí eu vejo uma jovem que está com tudo quebrado ao redor da sua vida, está com um grande dilema para contar para o seu noivo, mas a Bíblia fala que ela resolve adorar. E ela escreve uma canção que aqueles que têm um pouquinho mais de idade como eu cantaram há tantos anos atrás. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia demonstrado amor. Essa parte todo mundo conhece. Santo, Santo, Santo. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer,
tem enchido nossas lámpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vide florescer. Senhor, Santo, Santo, Santo é Senhor. No meu ponto de vista, essas não são palavras de quem perdeu tudo e teve seus planos falidos. Pelo contrário, essa é a palavra daquele que tem certeza de mudança dos planos. Aquele que tem a sua esperança renovada. Aquele que vê que os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Aleluia. Queridos irmãos e irmãs, existem alguns entre nós que já cantam esse hino da alegria, que em todo momento cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que entenderam que na falência pessoal existe uma grandeza, que é entender que dependemos 100% de Deus, para saber que é nele, por ele, para ele, aleluia. Existem muitos que encontraram em Deus a cura física, a restauração emocional, e por isso eu afirmo que a maior surpresa que qualquer homem ou mulher pode ter é a da experiência pessoal com Cristo. Essa é a maior surpresa, de nós chegarmos diante de um que nunca conheceu o pecado e encontrá-lo com os braços abertos, dizendo: olha, vem, está cansado, vem, está oprimido, vem, não se sente nada, vem, tem sede, vem. A experiência pessoal, a experiência do Deus conosco. E é essa experiência, meus irmãos, que eu quero te convidar para nós celebrarmos hoje, para nós participarmos do pão e do cálice, dizendo: eu fali, mas eu estou sendo restaurado dia após dia pelos teus sonhos. Aleluia. De certa forma, não importa as surpresas que você tenha tido em sua vida, independente do tamanho delas, maior é o amor do nosso Deus. Não importa se foi traição, infidelidade, enfermidade, falta de amor ou compreensão, solidão, abandono, vícios, rejeição, não importa. Hoje Deus te fala: eu quero estar contigo, eu quero estar contigo, eu quero estar contigo. Eu não vou escrever uma nova história, não. Eu estou escrevendo a sua história, mas agora ela começa a ser vista diferente. Porque aonde não havia dignidade, comigo vai haver dignidade. Aonde se perdeu a honra, eu devolvo a honra. Aleluia. O Senhor quer estar convosco. Meus planos e pensamentos são maiores e mais elevados do que os seus planos e os seus pensamentos. O que Ele quer fazer de você hoje é isso: uma nova criatura. Uma nova criatura. Esses dias eu entrei no Walmart e eu achei interessante a quantidade de coisas que levam e que devolvem. Compram, não gostam, devolvo. Gostei da qualidade, não funcionou, não deu certo. Tinha uma pilha de coisa devolvida. O que eu acho maravilhoso é que uma vez que nós nos entregamos ao Senhor,
nós somos eternamente dele. Nada nos tira das suas mãos. Não pense que por causa das suas falhas, dos seus erros, ele vai te devolver. Não. Não. Ele te fala hoje: a minha graça te basta. E o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. O balcão do céu não é o balcão do Walmart. Como quem diz: eu só tenho coisa boa aqui. Não, não, não. Ele tem algumas coisas que são difíceis. Mas ele aceita do mesmo jeito e diz: olha, não tenha problema, porque eu tenho um sonho para te levantar. Eu tenho um sonho para usar a sua vida. Você vai conhecer um poder que você nunca sonhou. Você vai fazer coisas que você nunca poderia imaginar, porque eu estou convosco. Todos aqui, meus irmãos, passamos por estações na vida onde os nossos sonhos foram destruídos. Aqui eu termino. Onde as nossas esperanças foram negadas, onde os nossos sonhos foram falidos. Mas a palavra-chave em tudo isso daqui é nossos, nossas. E tudo aquilo que começa em nós, termina em nós. Quando nós deveríamos usar a expressão dele, por ele e para ele. Se somos o que somos, se erramos como erramos, é para ele, porque ele quer fazer coisas novas. Nós cantamos outro louvor também que falou de sair das cinzas. Enquanto nós cantávamos, eu estava gente se levantando, limpando o pó, dizendo assim: até aqui fui eu, mas daqui para frente é ele. É ele. É ele. Nós podemos não entender os seus planos para nós, meus irmãos, e talvez nós nunca venhamos a entendê-los completamente, mas nós precisamos, e isso para todos nós, confiar nele. Se ele falou, ele vai cumprir. Nós precisamos ter fé nele. E não nos amigos, não no presidente, não na situação. Os olhos é posto nele. Eu vejo a multidão passando no meio do mar, as duas paredes, e esse deve ter sido um aquário fantástico, né? Ver os peixes parados do teu lado. Eu acho que o povo estava desapercebido, mas tinha um que estava com os olhos nele. Os nossos pés estão enxutos. A situação é adversa, mas o Senhor tem nos sustentado. Nós vamos chegar do lado de lá. Nós temos que ter fé nele. E por último, nós devemos aceitar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Se nós fizermos isso, meus irmãos, nós teremos esse cântico em nossos lábios. O cântico da experiência. Nós andaremos em fato e em verdade com Cristo. Ou melhor, com um Cristo que nós não sabíamos que existia. Porque até aqui tem muita gente que olha no Senhor para aquilo que Ele pode dar. Mas Ele quer que você comece a olhar para Ele por quem Ele é. E Ele é tudo para as nossas vidas. Ele deseja estar conosco a cada passo da nossa jornada. Então, meu convite para você nessa manhã é fazer como Maria, aceitar pela fé a sua falência, mas estabelecer pela fé em Deus algo digno para que o nome dele seja glorificado. Meu bom Senhor, que prazer há na minha alma em poder compartilhar a tua palavra.